Tema de hoje, o livro dos Juízes. E eu quero começar aqui com uma explicação geográfica do nosso estudo. Coloque para mim aqui os mapas, por favor. Eu não sei se você consegue identificar aqui, se você tem noção, as partes brancas são os nossos continentes. Se você consegue se localizar aqui um pouquinho só, nos nossos continentes, localizando aqui o continente africano, e nesse pedaço aqui onde você vai chegar ali para a Europa, Ásia e Europa, você encontra ali o Oriente Médio. Aquele rosa que você está vendo é o Egito, o Baixo Egito. O Baixo Egito fica em cima, tá? O Alto Egito fica embaixo. Então o Baixo Egito e aquela outra partezinha é a parte que nós estamos estudando, que é Israel. Este é um mapa que mostra algumas coisas históricas, muito interessante, geacron.com, qualquer dia você dê uma olhada, que você vai ver um atlas e ao mesmo tempo histórico, cronológico. Você digita o ano e ele vai te dar qual é o mapa mundi daquela época, a situação sociopolítica e econômica daquela época. Muito legal. Agora eu queria amplia para mim, próxima. Aqui nós focalizamos naquele lugar, que dá para você ver aqui então exatamente a parte do Egito, a parte ali onde eu vou citar hoje dos filisteus e a parte de Israel, somente é um pouquinho mais ampliado do que esse ponto azul. Para você ver melhor agora nas telas laterais, eu vou ampliar essa parte aqui nas nossas outras telas e na tela central também, por favor. Ali não tem condição de ficar a tela cheia? Tem? Obrigado. Ajuda bastante. Os recursos dos irmãos aqui. Acho que aqui fica mais fácil para eu trabalhar com você. Nós estamos aqui, depois que Josué lidera o povo e toma conta dessa terra, os povos dessa terra se unem também como Israel, como você vai ver mais adiante, e aqui se forma então a divisão das 12 tribos de Israel. Ao redor, alguns reinos que ainda haviam, com a base nas suas cidades e estado. Você tem ali Edom e os Moabitas e os Amonitas ali à direita, ali para cima onde você está vendo Bazã tem Arã, e à sua esquerda ali, para baixo você tem os Amalequitas, e à sua esquerda você tem os filisteus, que é um povo que eu vou dar um toque aqui sobre algumas coisas desse povo hoje aqui. Isso é só para você ter uma ideia, um retrato geográfico do que nós estamos falando, de onde nós estamos falando e como era o mapa da época. Vamos agora ler o texto bíblico, Juízes capítulo 2, acompanhe comigo, do versículo 6 ao versículo 19. Juízes 2, de 6 a 19, diz assim o texto. Depois que Josué despediu os israelitas, detalhe, todos os textos que eu vou utilizar estão aqui na nossa tela, se você quiser nos acompanhe. Hoje utilizo a nova versão internacional aqui. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram cultos aos Baalins. Abandonaram a Yahweh. Quando você vê o Senhor, é este nome na verdade que está no original, por isso eu troquei aqui só para te lembrar. Abandonaram Yahweh, o Deus dos seus antepassados, o Deus que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel,
e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Uma pausa. Isso faz parte de um pensamento do povo da época. O povo da época acreditava que tudo era feito por seu Deus no sentido, inclusive, os outros povos. Num achado arqueológico chamado a estela de Mesa, do rei Mesa, que inclusive aparece na Bíblia Sagrada, ela conta os feitos desse rei como sendo inspirados pelo seu Deus, que não era Yahvé. E ele conta sobre o seu Deus, estou tentando lembrar se era Camós, qual era o Deus, não me lembro agora, e ele conta um determinado momento em que a sua nação é castigada também por seu Deus. Quando eles perdem a guerra, eles entendem que é o seu Deus que está castigando. Quando eles vencem a guerra, eles entendem que é o seu Deus que os está apoiando. Nunca a culpa é deles, não é? Assim também nos relatos bíblicos as pessoas pensavam dessa maneira. Por isso é dito aqui que Deus os entregou, Deus os derrotou, quando na verdade nós vamos ver que foram alguns fatores internos, na verdade, que geraram essas derrotas para este grupo. Vamos continuar aqui, eu só não sei onde eu parei. Grande angústia os dominava, então o Senhor levantou juízes. A palavra juízes aqui é porque já nos acostumamos chamar de juízes, porque usamos a expressão, eles julgavam o povo, mas a ideia não é de legislatura, a ideia é de liderança. Melhor seria traduzido, Deus levantou líderes, seria a melhor palavra. Esse texto, por exemplo, esse livro deveria ser chamado o livro dos líderes, mas essa palavra não era usual naquela época, a palavra que se usava era juízes, por isso se manteve juízes até hoje para nós, mas o sentido é de líderes. Deus levantou líderes, juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário de seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os, recusavam-se a abandonar as suas práticas e seu caminho obstinado. Lembrando a vocês que essa é uma narrativa feita já lá no cativeiro babilônico, contando de como foi a história do povo, para que o povo do seu tempo pudesse entender o passado e com as lições do passado não repetissem os erros nessa geração em que eles estavam. Como se formou Israel? 3 são as teorias mais aceitas por todos os historiadores. Uma delas é que houve uma imersão social, ou seja, que aquele povo cananeu se aprimoraram em seu sistema e os cananeus evoluíram na maneira de lidar, de povos nômades ou povos guerreiros, acabaram se tornando como, por exemplo, hoje em dia ou nos séculos passados, reinos se tornavam em repúblicas. Era uma evolução, uma administração mais centralizada, uma valorização maior dos direitos das pessoas. Então muitas pessoas percebem que houve isso em várias regiões ali. Outros historiadores colocam que tudo aconteceu através de uma grande revolta social, aquilo que nós chamamos na ministração passada da Primavera Palestina, quando vários agricultores e pastoris e povos mais pobres
começaram a se levantar contra as chamadas cidades-estados que haviam ali com seus reizinhos, que abusavam daqueles pobres, que sufocavam aqueles pobres com altos impostos, que usavam quase como trabalho escravo, e eles se levantaram contra. Nesse tempo é interessante, porque existem alguns escritos arqueológicos encontrados muito interessantes, em que alguns reis dessa região, mais ou menos perto de 1300 ou 1250 a.C., a mesma época que nós temos aqui da invasão do povo de Israel sobre a Palestina, alguns reis escrevendo para o Egito, porque o Egito ainda era, esses reinos, eles pagavam tributo para o Egito. O Egito prometia guardar-lhes com seus guerreiros, com um exército. E eles estavam pedindo auxílio para o Egito, porque haviam alguns povos que surgiam, que eles entendem do nada, porque não era propriamente um povo, eram homens que se juntavam e faziam guerrilhas contra eles. Interessante o nome que era dado a isso nesses escritos antigos, eles são chamados de Rabirus, um nome muito parecido com o nome hebreu. Então muitos historiadores chegam a dizer que talvez boa parte da origem dos hebreus veio desses revoltosos, desses mercenários que se levantavam contra essas cidades-estado, uma espécie de Robin Hood da época, em que ajudavam a guerrear contra essas cidades-estado para que os pobrezinhos, aqueles que eram agricultores, tivessem um pouquinho mais de liberdade. Outros historiadores já veem somente a questão da imigração. Então, povos que vieram do norte, povos que vieram do mar, populacionaram aquele lugar e mais adiante se organizaram como uma única nação. Nessa imigração vem junto essa narrativa bíblica. Afinal de contas, o que é o povo de Israel, senão imigrantes, que saíram fugitivos do Egito, passaram um tempo no deserto. Agora esse povo do deserto se junta com todos esses outros e começa a dominar essa terra. O mais provável é que tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. História é assim. A Bíblia se dá o direito de narrar apenas aquela linhagem que saiu do Egito, que populacionou o deserto por um tempo e que agora estava indo e dominando as outras cidades e fazendo ali uma nação um pouco mais justa. Com a vinda desse povo do deserto, que vieram do êxodo do Egito, houve a migração desse povo, revoltas em alguns locais, certamente algumas guerras, uma imersão social por um sistema de vida mais justo. Essa imersão estava diretamente ligada com a fé em Yahweh, o Senhor. Porque, afinal de contas, este era o Deus libertador, o Deus que dava liberdade a todos, o Deus que libertava esse povo da opressão, o Deus que era contra a escravatura. Quando esse povo se afastava do Senhor, olha o que o texto menciona, Juízes 2,19. O povo voltava a caminhos ainda piores. Esses caminhos piores eram o quê? Opressão social, desrespeito dos pobres, das viúvas e de tantas coisas. No domingo que vem, por exemplo, eu quero estudar com vocês como era o sistema econômico do povo nessa época, que é muito interessante. Muito interessante. As reservas sociais que eles tinham, como havia o suporte a viúvas, a estrangeiros. É uma coisa muito interessante que existia, que nós vamos estudar no domingo que vem. O povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados. Por isso, é interessante aqui que provavelmente os antepassados, aqui sejam os antepassados cananeus, que estavam debaixo daquelas cidades e estados e que oprimiam os povos. Ele falou, esse povo quando se afastava da fé em Jeová, o que acontecia? Eles se afastavam do direito, da justiça, eles se afastavam dessas coisas, ficava cada um por si e oprimiam uns aos outros. Por isso é que a idolatria foi a causa da queda de Israel. O problema da idolatria não estava em adorar uma estatueta qualquer. Entenda bem, pensa você hoje, não estou falando que a revelação que eles tinham na época era muito limitada, mas com a revelação que você tem hoje de Deus. Quem é Deus para você? Entenda bem, Deus criador do universo, entende? Deus como algo extraordinariamente imenso que não cabe na minha cabeça, tal é o seu poder e majestade e grandiosidade. Essa é a imagem de Deus que nós temos hoje. Por que um Deus tão grande como esse ficaria magoado de um ser humano bobo que pega um pedaço de pau, faz uma estatueta e se prostra diante dela? Está entendendo? Por que Deus teria assim inveja ou rancor ou mágoa
contra aquela estatueta. Por favor, né? Eu acho que Deus tem mais coisa para fazer do que isso. Então, idolatria não é isso. Isso é só uma representatividade religiosa da idolatria. O problema da idolatria era algo muito mais profundo. Cada um desses deuses tinha sua doutrina. A sua doutrina dava aos homens um certo tipo de comportamento. E essa doutrina os levava a caminhos piores, longe daquele padrão estabelecido por Deus, verdadeiro Deus, Yahweh, para a convivência uns com os outros. Por exemplo, quando eles chegaram na Terra Prometida e se dividiram em 12 tribos, fizeram ali uma confederação das 12 tribos. Esse sistema das tribos de Israel procurava aplicar uma vida prática, na vida prática, todos esses ideais que Deus tinha para o povo e que o povo também desejava para si. Por exemplo, todo ser humano que morava em Israel tinha direito de participação nas decisões, porque tudo era feito por família. Se tinha uma situação ali próximo da minha casa para ser resolvida, que eu queria opinar sobre aquilo, era só eu falar com o meu pai. O meu pai falaria com o chefe do clã do nosso vilarejo. Ele falaria com o chefe do clã daquelas tribos. Ele falaria com o chefe dos clãs das outras tribos. E assim, a minha opinião era ouvida. Todo mundo tinha direito. Todos tinham algo chamado ajuda mútua. Aquilo que nós aprendemos no cristianismo de amor ao próximo, amar o próximo como a si mesmo, vem desse tempo, não vem do cristianismo. O cristianismo resgata isso novamente, que foi perdido no judaísmo. Então, é nesse tempo que tem a lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então as pessoas tinham que amar uns aos outros, mas não era por obrigação, é porque eram irmãos. A gente se sentia assim, somos irmãos, vamos repartir o que temos. Não deu certo a lavoura do meu amigo, eu quero ajudá-lo. Tem aí povos vizinhos querendo invadir o terreno do meu amigo, do meu irmão, né? Para roubar a colheita dele. Não, nós vamos juntar os homens aqui, vamos lá guerrear também, vamos segurar e vamos lutar uns pelos outros. Havia também justiça nesse lugar, que nós vamos estudar no domingo que vem, porque não haviam pobres entre eles. Havia um fundo social que era feito a cada 3 anos, através dos dízimos do povo, onde através disso se fazia um fundo social que ajudava os pobres, os órfãos, as viúvas. Não havia necessitados entre eles, não havia miséria no meio do povo. Todo mundo tinha direito à terra e você não pagava pela sua terra. A terra era de Deus e você ia cuidar da terra para Deus. O seu culto a Deus seria cuidar bem da sua terra, que Ele, Jeová, te deu a terra prometida. E liberdade. Eles tinham liberdade. Esse povo era muito festivo. Haviam reuniões, haviam danças, haviam festas ao longo do ano, havia reuniões públicas, onde algumas eram solenes, outras eram festivas. Assim era esse povo. Isso era o oposto de qualquer um dos povos que haviam ao redor. Até se você pegar outros povos da época que são de destaque, como por exemplo os povos da Mesopotâmia, como os assírios ou os babilônios, ou se você pegar os povos da Grécia, por exemplo, nesse tempo talvez ainda fosse a época dos micenos ali. Então, se você ver esses povos, eles não tinham toda esta liberdade e toda esta unidade que havia nesse povo. Era algo lindo que eles estavam experimentando. É o que acontece quando um povo serve a Deus de todo o seu coração, alma, entendimento e com todas as suas forças, como diz o primeiro mandamento. Essas pessoas, eles tinham aversão a esse sistema opressor dos reinos vizinhos, pois foi dentro desse sistema que esse mesmo povo tinha sido explorado, humilhado, oprimido no passado. No entanto, e aqui é o meu ponto, o ideal mais lindo do mundo não funciona se não tiver condições reais para se manter, ou seja, há algumas colunas que sustentam isso. Se nós não cuidarmos dessas colunas, a casa cai. Principalmente se a corrupção começar a aparecer dentro do sistema, não basta ter boa vontade e boas ideias.
Corrupção não é alguma coisa do Brasil, não. Naquele tempo a coisa apareceu também. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas que corrompeu esse sistema. Uma delas, a idolatria. Os cananeus ali serviam a um deus chamado Baal, o deus que dava fertilidade para a terra. Como a agricultura, segundo eles acreditavam, era o deus da fertilidade da terra. Como a agricultura era a base de toda a economia, fertilidade da terra era algo assim importantíssimo. Bastou ter uma seca ou uma estiagem, que cá entre nós, não é? Quando os povos antigos não tinham noções de meteorologia, de ciência e tudo mais, eles atribuem tudo a Deus. Tudo que não se entende se atribui a Deus. Por isso pessoas já se mataram quando viram cometas, porque eles atribuem isso a Deus, e não à criação de Deus. Eles não vão entender que uma massa de ar quente está sobre a região, por isso está detendo a chuva. Eles não iam entender uma coisa como essa. Portanto, eles entendiam, não estamos servindo o Deus certo. Se você pensa que isso é uma coisa só dos povos antigos, eu estive na África e junto a algumas tribos da África, eu notei que eles são animistas. Então, os animistas, tudo para eles são deuses. E esse povo vive debaixo de uma opressão ideológica muito grande. Porque, por exemplo, está chovendo demais. Então, eles entendem que eles entristeceram o Deus Sol. Então, vão lá fazer culto para o Deus Sol aparecer. Aí o Deus Sol aparece, e daqui a pouco tem seca. Então, eles entristeceram o Deus Chuva. Então, eles vão lá cultuar o Deus Chuva, porque não está dando. Entende? E às vezes está chovendo, mas a terra não está brotando bastante. Por quê? Porque eles fazem queimadas e tudo mais, e às vezes isso tira os minérios da terra, a frutificação não é tão boa. Nós estamos entristecendo os espíritos das plantas, os espíritos das terras. Então eles vão lá cultuar os espíritos das terras. Assim era esse povo antigo também. Eles entendiam o seguinte: não está dando colheita, não estamos servindo o Deus da colheita, que era Baal. Então eles pensavam assim: Yahweh, ou Jeová, é o Deus libertador, ele liberta a gente e dá uma terra para a gente, mas ele não controla os ciclos da natureza. Quem faz isso é Baal. Com o culto a Baal, veio também a doutrina de Baal. E na doutrina de Baal era uma doutrina egoísta. Nessas cidades-estado, por exemplo, o templo de Baal ficava ao lado do palácio do rei. De modo que o rei era o representante legal de Baal, geralmente o sacerdote de Baal era o próprio rei. Como você vê na Bíblia Sagrada, por exemplo, a esposa de Acabe, ela era filha do sacerdote de Baal, que na verdade era rei de Tiro. Então, fechou tudo. Para você servir a esse Deus e agradar a esse Deus, você tem que agradar o representante dele, o representante máximo dele, né? Que é o rei. Então, se você, por exemplo, não paga impostos para o rei, o Deus Baal não vai abençoar a sua colheita e a sua terra. E aí vinha a opressão econômica usando a religião para isso. Então a idolatria vazou esse sistema gostoso que eles estavam vivendo. Uma segunda coisa foi pressão dos reinos vizinhos. Muitas das cidades-estado ao redor, ou reinos ao redor, continuavam existindo e exercendo o seu sistema de exploração. Procuravam de todas as maneiras desmantelar as tribos através, por exemplo, das vigilâncias de estradas, de comércio, fazendo assaltos e guerras aos agricultores. Tanto que você vai notar que a vitória que Débora e Baraque fizeram sobre Sísera, que era o rei da cidade-estado de Azor, contada ali nos capítulos 4 e 5 de Juízes, é bem celebrada porque aconteceu exatamente isso. Ele começou a saquear as tribos de Israel que ficavam perto do seu reinado, tomando para si aquelas terras. Então se levanta um grupo, vai lá e vence essa guerra. Mas nessa história já se nota outro problema. Nem todas as tribos se interessaram em lutar. Algumas cujos territórios não estavam sendo ameaçados não atenderam à convocação de guerra.
Por falta do ensino da lei, o amor sumiu e deu lugar ao egoísmo de cada um por si. Esse já era um sinal de alerta de que esse povo não estava seguindo a lei do Senhor. Isso nós vamos estudar no domingo que vem. Terceiro, os povos mais organizados e com mais tecnologia também foram uma grande ameaça que levou a corromper esse sistema tão bonito que nós estamos vendo aqui. Desde a época que o povo de Israel saiu do Egito, até aquela colonização da Palestina, esse período é conhecido como o fim da Era de Bronze. Se você estudou história antiga, vai entender isso. A descoberta do ferro revolucionou as guerras, a tecnologia, as construções. Foi uma das viradas na história. Assim como nós temos a Revolução Industrial, ou a Revolução Digital que nós estamos tendo nas últimas décadas, assim nós tivemos lá atrás a Revolução do Ferro, que foi trocado o bronze pelo ferro. Nesse quesito, o povo de Israel estava atrasado, tecnologicamente falando. Os povos vizinhos tiveram acesso a essa tecnologia antes deles. Paralelo a tudo isso, para você ter uma ideia, lá na região da Grécia, algumas guerras gregas fizeram com que vários povos procurassem outros lugares para se estabelecer, fugindo daquelas guerras. Eles eram chamados pelos egípcios, nos registros egípcios desta época, existem registros chamados de os povos do mar. Parte deles se estabeleceu naquela faixa litorânea do mar Mediterrâneo. Eu tinha colocado aquele terceiro mapa, será que a gente consegue colocar nas laterais aqui novamente? Se isso for possível, por favor. Na faixa litorânea, que você vê naquele mapa ali à esquerda, no mar Mediterrâneo, uma faixa litorânea ali, conhecida hoje como faixa de Gaza, levantaram-se ali 5 cidades bem fortificadas, chamada Asdod, Ascalon, Ecrom, Gaza, que era uma dessas, e Gate, que era a maior delas. Esse povo que veio do mar e que tinha conhecimento tecnológico do ferro, eram chamados de filisteus. Militarmente forte, eles possuíam armas de ferro, carros de combate, e viviam em conflitos fortes contra as tribos de Israel ali ao seu derredor, procurando estender o seu domínio pelo interior, de modo que as tribos da região começaram a depender deles, política e economicamente. Algumas vezes foram governados por eles, pagando inclusive impostos para eles, para que não houvesse guerras. Eles conquistaram pontos estratégicos, dominaram algumas tribos. É nesse tempo que se dá a história de Sansão e Dalila, por exemplo. Dalila, uma filistia, Sansão, um israelita. Por volta de 1050, mais ou menos, antes de Cristo, os filisteus deram um golpe quase que fatal em Israel, se apoderando de um objeto que para eles era importante, a Arca da Aliança. Para os israelitas, a Arca da Aliança era ali que Deus habitava, era ali que Deus falava com eles, e os filisteus levaram a arca. As tribos então se sentiram ameaçadas. Nosso Deus, Yahvé, foi derrotado por Dagon, Deus deles. Essa era a sensação. Estamos enfraquecidos. Eles têm armas de guerra mais fortes do que a nossa. Eles têm ferro, a gente vai lutar com eles com espada de bronze. Nós perdemos a guerra sempre. Então eles começam a ver ali quase que uma revolta social, dizendo o seguinte: nós precisamos nos organizar, precisamos ter um exército. Para ter um exército, nós precisamos ter um rei. Israel estava querendo agora, sendo tentado a imitar os seus povos vizinhos, que na verdade eles sabiam que ia ser algo opressor, mas era uma questão de sobrevivência, era o que eles queriam. Uma outra coisa que aconteceu para corromper todo esse sistema foi a corrupção e abandono do ministério de ensino. Era a religião, no bom sentido da palavra, o ensino da lei, que mantinha esse povo com um coração voltado para Deus e voltado para amar uns aos outros. Como vamos aprender no domingo que vem, o ministério dos levitas é que saía de cidade em cidade, sentando com o povo, ensinando o povo a lei do Senhor, para que eles praticassem essas coisas, amassem a Deus e amassem o próximo. Mas mesmo em momentos bons assim, alguns aproveitadores da religião surgiram. No livro de Samuel, no capítulo 2, por exemplo, mas muitos domingos adiante nós vamos estudar sobre esse texto,
os filhos de um sacerdote chamado Eli, foram um desses que abusaram do poder, do dinheiro, da boa vontade do povo. Corrupção, ganância, alcançou a religião também. Alguns levitas foram subornados a fazerem uma religião local. Outros deixaram exatamente o campo missionário, vamos dizer assim, porque não tinham mais dinheiro. O povo deixou de contribuir com seus dízimos. Eles tinham sua família para sustentar, não podiam mais fazer incursões pelas cidades ensinando esse povo a lei do Senhor. Tiveram que cuidar das suas famílias, de se virar com a agricultura. O povo deixou de contribuir. Levitas sinceros que dependiam desses recursos para sobreviver, tiveram que voltar ao trabalho da roça para sustentar sua família. A lei deixou de ser ensinada. A geração seguinte já não conhecia mais o Senhor. Nem sabia mais quem era esse Jeová, Yahweh, que ensinava a amá-lo e amar um ao outro. Essa é a lição do início desse livro de Juízes. E é daqui dessa lição que eu queria tirar algumas lições para nós. A lição que eu tiro daqui é que a coisa mais linda que possa existir, por melhor que seja, e mais divina que seja ela uma ideologia, ou seja ela, vamos lá, uma igreja maravilhosa, linda, abençoada, ou uma coisa linda como um romance lindo entre um homem e uma mulher, ou uma coisa linda como uma família bem estabelecida, que você vê amor dos pais aos filhos, filhos aos pais, ou uma amizade tão legal que você pensa assim, amigos para sempre. Por mais lindo que isso seja, por mais ideológico que seja, e até por mais abençoado que seja, seja o que for, existem algumas colunas que sustentam isso. Que se nós não cuidarmos dessas colunas, elas vão se corroer e a casa cai. Por isso aquele casamento lindo e maravilhoso pode vir a experimentar, sim senhor, um divórcio. Por isso uma igreja linda, maravilhosa, gostosa, pungente, com uma experiência gostosa com Deus, pode um dia sim deixar de existir. Aquele romance que, apaixonadíssimo um pelo outro e que querem construir uma vida juntos, pode um dia sim no meio ter traição e tantas outras coisas. Aquela amizade que você pensa, nunca vou perder esse amigo para o resto da minha vida, pode sim senhor, sim senhora acabar, se nós não tomarmos cuidados com algumas coisas básicas que sustentam tudo isso. Eu vou citar duas apenas, mais por causa do tempo. Mas nessas duas dá para a gente aprender já muita coisa. Primeiro delas, a casa cai quando não há relacionamento. E eu tiro isso dessa história que nós estudamos do povo de Israel, porque ele se afastou de Deus, perdeu o relacionamento com Deus. E quando se perde um relacionamento com Deus, se perde a fonte do amor. Por isso eles pararam também de amar um ao outro. Qual que é o oposto do amor? Egoísmo, só pensar em si. O egoísmo entrou e a casa caiu. Foi isso uma das coisas que derrubou Israel. Por isso, quando você se afasta de Deus, você talvez não imagine o quanto de coisa ruim pode vir adiante disso. Como é que a Bíblia trata isso numa linguagem do Antigo Testamento, para um povo antigo, para um povo brucutu? Fala assim, você vai ser maldito se você se afastar dos caminhos do Senhor. Maldito você vai ser no campo, maldito você vai ser... O que a Bíblia na verdade está dizendo? Não é que Deus está amaldiçoando você, isso é uma linguagem antiga, dá para nós entendermos hoje. É óbvio, você se afasta de Deus, você para de amar. Parou de amar, entrou o egoísmo. Entrou o egoísmo, cada um por si, meu querido, a casa cai. Aí começa a desmantelar tudo na tua vida, porque você se afastou dos caminhos do Senhor. No casamento é assim, na amizade também é assim. Relacionamento só subsiste quando um pensa no que é melhor para o outro. Guarde isso, ó. O segredo de um bom relacionamento é se doar pelo outro. Egoísmo acaba com relacionamento. Se você no casamento é uma chupança, sabe? É um parasita,
só suga do outro, eu quero ser feliz, e fica arrancando do outro, isso sufoca qualquer outra pessoa, isso não há relacionamento que subsiste. Relacionamento bom é quando a gente se doa um para o outro, quando a gente tem prazer no prazer do outro, quando a gente entende que o melhor para o outro é o que você deseja. Nunca pode ser unilateral, os dois têm que se doar, os dois têm que se entregar, se preocupar com o bem-estar um do outro. Aliás, uma boa pergunta, quantos casados temos aqui? Quem é casado? Fica a mão levantada, quem também namora, é noivo, vamos lá, quem tem relacionamento amoroso, levanta a mão, isso, quero falar com todos vocês, pode baixar a mão. Minha pergunta é, que nota você dá de 1 a 10, do quanto você se doou nessa semana pela pessoa que você ama? Você pensou nela, você orou por ela? Marido, você ora pela tua esposa? Você fez algo por ela, ou você fez algo por ele essa semana? Tem algum gesto, alguma coisa que é só de vocês, que vocês se preocupam em fazer para o outro, só para que o outro se sinta bem? Amor é isso, é coisa prática, é coisa simples. Quando essa reciprocidade acaba, a amizade vai embora, a cumplicidade acaba, e já alguém vai pular fora do barco. Igreja também é assim. Essa igreja aqui, vamos tratar da nossa aqui, ela é levada adiante por aqueles que se doam e se entregam por vê-la crescer. Quanto de você tem aqui dentro? Estou falando quanto de Deus tem aqui dentro, estou falando de você. Quanto de você tem aqui? O que você tem feito por esse lugar? Quem faz essa igreja crescer são os que se entregam ao serviço, são aqueles que se envolvem, que se preocupam, são os que contribuem, são os que oram, são os que evangelizam e trazem gente. Alguns de vocês há muito tempo que não traz uma pessoa para cá. Como é que você quer vê-la crescer se você não está fazendo a sua parte? Quem não age assim, servindo, se dando, doando ou fazendo alguma coisa, é o quê? É o usuário, só consome. Na vida, queridos, nós precisamos aprender a distribuir sorrisos, boa vontade, tratar as pessoas melhor. Quem vive emburrado só consome o sorriso dos outros, só consome do bom humor dos outros. A simpatia dos outros que lhe faz bem é interessante, mas você também precisa compartilhar um pouco de simpatia para as pessoas ao redor também. Mutualidade, reciprocidade, relacionamento é assim. Quando não existe isso, a casa cai. Então lembre-se, por mais lindo que seja uma ideologia, uma igreja, um romance, um casamento, uma família, uma amizade, seja o que for, quando perde a mutualidade, a casa cai. A Bíblia nos mostra isso. Uma nação tão linda como essa, andando na lei do Senhor, que coisa linda, caiu, porque o egoísmo entrou. Segundo, a casa cai quando você deixa de sonhar. O povo de Israel parou no tempo. Eles passaram por algo chamado comodismo, zona de conforto. Sob a liderança de Josué, guerrearam, se juntaram lá com outros povos, entraram em acordos, outros derrubaram para baixo, fizeram guerras, conquistaram terra. Depois de conquistar a terra, estabeleceram a lei, se organizaram, construíram suas casas, fizeram lá sua plantação, viveram bem e se acomodaram. Acontece que os povos vizinhos não descansaram, criaram novas tecnologias, investiram na ciência, procuraram estudar mais e começaram a ter recursos e tecnologia, inclusive de guerra, e começaram a derrotar e a dominar Israel. Quando nós nos acomodamos e não nos reinventamos, quando nós nos acomodamos, nós paramos de sonhar. E quem não sonha,
nada conquista. Quem vive sem um sonho, sem um objetivo, até uma utopia, não tem pelo que lutar. Quando você lê na Bíblia Sagrada, os homens que conquistaram coisas tinham sonhos assim, no bom sentido da palavra, gananciosos, ousados. O sonho de Paulo, o apóstolo, por exemplo, era levar o evangelho e estabelecer a igreja em lugares que ainda nunca tinha sido pregado o evangelho, que nunca tinha sido alcançado. Leio para você Atos 20. Atos 20, 24, olha o que Paulo apóstolo diz: todavia, eu não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Paulo falou, minha vida só tem sentido se eu realizar o meu ministério. Meu ministério é o sonho da minha vida. Esse cara, por causa do ministério, ele não quis se casar, ele não quis estabelecer uma casa num lugar fixo, ele não quis nada disso. Ele só queria sair por aí pregando o evangelho. Fala, louco, exato, está aí o louco que a gente está falando dele hoje, quase 2000 anos depois. Quando você lê alguns profetas da Bíblia Sagrada, as utopias desses homens encantam a gente, mas é o que fazia o povo funcionar. O sonho, um sonho, é uma ideia incubada que pode revolucionar toda a sua vida. Vou te descrever na Bíblia Sagrada alguns sonhos. Em Gênesis, alguns nós já estudamos aqui. Em Gênesis 12, por exemplo, Abraão ele tem uma visão, e isso faz ele até mesmo mudar de nação, por causa daquela visão. Entenda bem o que eu vou te falar, ouça quem puder ouvir. Para alguns de vocês, o seu sonho não cabe nessa nação. Em Gênesis 15, Abraão tem outra visão que o leva a gerar uma nova nação. Então, para alguns de vocês, o seu sonho não cabe no que existe hoje aqui, não cabe onde você está, você ainda irá criar o ambiente necessário para a execução do seu sonho. Foi o que aconteceu com Abraão. Deus deu a ele uma visão de uma nação justa, e Deus falou, através de você, até o povo da roça vai ter o seu direito. E Abraão então começa a construir isso, coisa que nós viemos ver a realização agora aqui no nosso estudo. Em Êxodo 3, todo o futuro de um povo foi afetado pela visão que Moisés teve. A visão de Moisés trouxe libertação para outros. É interessante notar o seguinte, talvez o seu sonho realizado é necessário para a realização do sonho de outros. O sonho de outras pessoas depende de você realizar o seu. Se você não realiza o seu, o sonho de outras pessoas não vai acontecer. Em Atos 9, é Paulo que tem uma visão, e a visão dele muda a vida dele todinha. Em Atos 10, um tal de Cornélio tem uma visão que não só mudou a vida dele, mas mudou a vida da família e dos vizinhos. Quando nós realizamos o nosso sonho, muitas vezes, é o que precisa para a realização dos sonhos de outras pessoas. Então, para de perder tempo. Começa a crer em Deus por sua visão, missão, ministério. Vai fazer alguma coisa. Depois de ler na Bíblia Sagrada, em Hebreus 11, 40 versículos falando sobre fé, o capítulo 12 começa assim, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, Hebreus 12, 1. Isso aqui é linguagem de atletismo. Livre-se do peso que te atrapalha para correr. Os atletas, eles treinavam com peso nos calcanhares, e depois no dia da corrida, só que eles tiravam aquilo para sentir aquela leveza e correr muito mais. É o que Deus está falando, chegou o tempo de você tirar esse peso de você. Você não está correndo porque você está com peso, e chegou o dia da corrida. O que te atrapalha? Note, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. É interessante notar que nós temos sempre a tendência de achar que é algo externo que está nos atrapalhando. Livremos de tudo que atrapalha. Você pensa na sogra, você pensa no chefe, não é isso que eu quero te mostrar, não. É fácil você achar que o seu problema é outro, é fácil você achar isso. Mas eu preciso dizer alguma coisa importante, são os fatores internos que de fato nos atrapalham. Jesus disse assim, um reino dividido em si mesmo não consegue vencer uma guerra, não consegue subsistir.
São fatores internos que fazem a gente perder a guerra. Israel perdeu por problemas internos, não foram as nações de fora que eram tão poderosas, é porque eles mexeram em princípios lá de dentro deles. A pergunta certa para você fazer não é: quem está me atrapalhando? Mas sim, o que me atrapalha e está em mim? Vamos lá, por exemplo, o que te atrapalha? Pode ser a preguiça e o comodismo. Você está ficando velho por dentro e não aceita novos desafios. Eu não estou falando velho de idade, não. Citamos isso aqui domingo passado sobre Josué. É gente que envelheceu lá dentro, se acomodou, chegou num ponto igual esse povo aqui, conquistou a terra. Tá bom, chega. Ué, tem mais coisa para acontecer e vai ficar para o cemitério, porque você não vai realizar. O que te atrapalha? Vamos trazer uma coisa bem contextualizada dos nossos dias? Sua tendência de ser acumulador, por exemplo. Já viu gente que tem problema de acumulação? Não passa as coisas adiante? Pois é, há uma lei da reciprocidade. Quem dá, recebe. Quem não dá, não recebe. É preciso tirar o velho para dar espaço para o novo na sua vida. Então, meu amigo, desapega. Livre-se do que te atrapalha. Não tenha dó de jogar coisa velha fora. Para de juntar coisa naquele seu mocó, naquele seu quarto da bagunça. Olha, eu vou dizer uma coisa, a casa de algumas pessoas, se ela fosse assim, flutuante no ar, o quarto da bagunça seria assim, né? Porque parece que tem mais coisa dentro daquele quarto que no resto da casa. Talvez sejam coisas assim que estejam impedindo a gente de conquistar novos horizontes. A gente não guarda só objetos, móvel velho, não é só isso que a gente guarda. A gente tem a mania de valorizar. Não, mas no passado eu fui um bom aluno. Ah, no passado, aquela empresa, eu era tal coisa. Querido, passado já foi. Ou você olha adiante e vai para uma nova conquista, ou você vai viver da glória do passado e vai afundar. É legal celebrar. Valeu, beleza, parabéns. Mas vamos adiante. Pessoas bem-sucedidas são pessoas que aprenderam a descartar aquilo que não é essencial para a sua vida. Nós precisamos crescer. Vai ler livros, vai ler biografia de gente bem-sucedida, vai pensar de modo diferente, vai pegar novas ideias. E uma das coisas que a gente vê nessas pessoas que são bem-sucedidas é que eles simplesmente falam o seguinte: olha, eu aprendi a descartar peso na minha vida, porque não dá para correr com mochila pesada nas costas. Eu particularmente sou uma pessoa que de tempo em tempo eu falo comigo, principalmente quando eu estou dirigindo sozinho, é coisa minha. Eu acho engraçado me ouvir falando comigo, eu acho engraçado isso. Mexe com o meu humor, mas mexe comigo. Então eu falo comigo em voz alta mesmo, sou louco, sou. Aliás, um dia desses aconteceu algo comigo, eu estava ouvindo uma música no carro, e era uma música relativamente conhecida, e ela tem uma batida que é muito conhecida, e ela é contagiante aquilo. E eu não percebi que eu fui aumentando o volume, e cantando junto, e gritando junto. E eu parei num semáforo, eu não notei, né, que o som estava um pouquinho muito alto. Quando eu olhei para o lado, o motorista do lado estava olhando para mim, fazendo o mesmo ritmo, assim, olhando para mim. Eu sou meio louco. Então, de vez em quando eu falo comigo. Que tal você se provocar a si mesmo com pergunta, como, por exemplo, perguntar a si mesmo o seguinte: e aí? Eu falo comigo, e aí, Anésio, afinal de contas, cara, o que você quer da sua vida de agora em diante? Estou perguntando o que você já conquistou. Parabéns pelo que você conquistou. Valeu, cara. É isso aí, ó. Te amo. Mas, o que você quer da sua vida de agora em diante? O que você faria da sua vida se você soubesse que não vai falhar? O que Deus pode fazer da minha vida se eu deixar Ele fazer o que Ele quiser? Sem reservas. Até onde eu ainda posso chegar com a minha vida?
Eu vou te fazer uma última pergunta, mas peço para você ficar em pé comigo. Fique em pé comigo para me acompanhar esse finzinho. Minha pergunta: o que você vai fazer com o resto de sua vida? Vou perguntar de novo. O que você vai fazer com o resto de sua vida? Aquele povo de Israel conquistou a terra prometida, parabéns, foram maravilhosos, estabeleceram a casa, legal, estabeleceram a lei do Senhor, joia, montaram uma nação maravilhosa, acomodaram. E nos últimos anos da sua vida, se acomodaram, a geração seguinte não pegou o coração deles. O que você vai fazer com o resto da sua vida? E eu não estou te perguntando se faltam 5 ou 50 anos. Porque cá entre nós, o que importa quanto tempo falta? Porque o que importa é, por que não tornar o que resta da nossa vida o melhor tempo da nossa vida? Porque se for para viver ruim 5 ou 50 anos, não adianta nada. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. E eu não estou falando aqui pela estatística de mortandade e tal, é que a gente não sabe o futuro. A gente não sabe se a gente tem mais uma semana de vida ou se a gente tem mais 50 anos de vida. A gente não sabe. Mas indo pelas vias normais, se lhe falta pouco tempo, o que você vai fazer com o resto da sua vida? Eu quero te desafiar a sonhar grande, meu querido. Sonhar grande não custa nada. Qual que é o tamanho do seu Deus? É só você olhar para o seu sonho que você vai saber o tamanho dele para você. Não é o tamanho que Deus é o tamanho que ele é para você, na tua cabeça. Tem Deus de muita gente, olha, que é tão pequeno quanto uma estatueta. Está na hora da gente olhar para o nosso Deus e saber que Ele vai, como diz o Salmo 23, é o nosso pastor, Ele nos guia, Ele vai nos levar para pastos verdejantes, Ele vai nos levar para experimentar o melhor, e a Bíblia diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu vou habitar na presença de Deus, na casa do Senhor, por longos dias. A Ele, ao nosso Deus. Eu quero orar com você nesse momento. Por uma razão só de você não se distrair, eu peço que você feche seus olhos, porque eu quero algumas coisas que você trabalhe dentro de você. Minha pergunta é: o que é que você vai fazer com essa mensagem? Que resposta você vai dar para essa pergunta? O que você vai fazer com o que resta da sua vida? Que resposta você vai dar? Sonha os sonhos de Deus para você. E segue a tua vida sempre no melhor de Deus. Não saia da terra prometida que Deus te deu e cuide dela. Pai, no nome de Jesus, eu te peço que nós não percamos essa inspiração que o Senhor nos deu hoje aqui. Que a boa mão do Senhor seja sobre nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor prospere os nossos caminhos e nos leve a experimentar o melhor do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus. Abençoe a cada um dos meus irmãos. Ajude-os a tomar as decisões que precisam tomar e experimentar o melhor do Senhor. Que se livrem do peso e corram
como diz a Bíblia, a corrida que lhes foi proposta. Em nome de Jesus. Amém, amém